Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Maravilhoso Deus. Exaltado. Glórias ao Rei Jesus. Aí, ó. Estamos online. Aleluia. Nosso Deus também está online. Estamos aí com o nosso querido e amado Wesley Wagner Alexandrino, aniversariante do dia de hoje, sexta-feira. Glória a Deus. Parabéns, meu amigo, meu irmão. Ovelha preciosa, que a bondade e a misericórdia do Senhor te siga por todos os dias da sua vida. Que o favor abundante se manifeste na sua vida. Nossa querida e preciosa e amada Maria Rosa estará conosco semana que vem, final de semana inteiro, no encontro com Deus, que será tremendo, poderoso, glorioso. Eita glória! Se já é rosa, vai sair mais rosa, brilhante, brilhando daquele encontro, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então estamos aqui mais uma madrugada, mais uma live. Acabou que, infelizmente, madrugada passada não deu para fazer a live devido à ausência da energia. Até tentei, mas ficou muito escuro, e também pelos dados móveis e com a bateria fraca não daria para fazê-la. Então, para não fazer de forma não excelente, acabei optando por não fazer, mas estamos aqui firmes no propósito, na graça do Senhor. E mais uma live, 16ª live, eu protesto. Então, o tópico dessa live, porque o tema é eu protesto, mas o tópico desse tema é: não seja tímido na tempestade. Não seja tímido na tempestade. Vamos orar primeiro, como nós temos feito de costume, orar antes de iniciarmos as lives, e que o Espírito Santo possa falar conosco em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo poderoso e maravilhoso Espírito Santo que habita em nós. Que o teu Espírito nos revele a sua palavra, nos revele a sua vontade, que sejamos cheios da tua presença, que possamos nós não nos intimidarmos em meio à tempestade, que possamos nós não nos calar no meio da tempestade, que possamos nós exercer o sacerdócio, o reinado que nos foi outorgado, que nos foi delegado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Creio que outras pessoas entrarão aí também em nome de Jesus. Quem puder me ajudar, a Áurea tentou entrar na live madrugada passada. Claro que a madrugada passada não teve, mas agora há pouco ela estava tentando entrar e não estava conseguindo. Então quem puder enviar aí para ela essa live, esse convite aí, eu ficarei grato, amém? Então envie para outras pessoas também. Para quem não conhece a Áurea, ela é a Tuca, famosa Tuca de Morretes, amém? Ela também queria participar e creio que ela será muito edificada para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo,
está no meu coração esse tópico: não seja tímido na tempestade. Aleluia! Outra coisa que eu quero que você faça é me ajudar a divulgar essas lives, a compartilhar essas lives. Eu tenho certeza que muitas pessoas que conhecemos precisam dessa live, precisam ouvir aquilo que nós temos compartilhado. E eu tenho certeza que pessoas serão curadas, libertas, saradas, restauradas, edificadas, desatemorizadas através dessas lives que o Senhor colocou no meu coração, com o tema Eu Protesto. E dentro desse tema Deus tem colocado alguns tópicos que eu tenho certeza que irá edificar a vida de muitas pessoas. Deus me deu um chamado que é para edificar a igreja dele, e eu tenho certeza que dentro desse chamado muitas vidas serão salvas, libertas, curadas e restauradas. Amém? Então aí onde você está, eu quero que você abra a sua Bíblia, ou seja de papel ou no celular. É bom você participar dessas lives com o seu celular e com uma Bíblia de papel, para que você possa anotar aquilo que eu estou falando, ou pegue um caderno, uma caneta, anote os textos para depois você ler. Eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, Paola Ribeiro, né? Paola Ribeiro, isso. Maria do Rafa, eita glória, está aí conosco também na live. Ela é esposa do homem da senha. Meu Deus, se tem alguém que acertou no casamento foi essa mulher, hein? Casou com o homem da senha, Jesus, aleluia. Rafael Jorge está conosco aí também, o homem da senha, amém? Então, aleluia. Irmãos, eu quero aproveitar que você está aí me ouvindo, anote aí. Aí, ó, isso aí, Wesley. Anote, glória a Deus. Esse culto de domingo agora, que estamos aí à porta, deixa eu ver aqui, eu acho que é dia 8, será isso? Vamos ver aqui. Domingo, dia 8, isso. Anote aí, esse domingo nós vamos fazer um culto chamado o culto da esperança, amém? Então, nesse culto da esperança, eu creio que Deus vai manifestar muito poder, muita unção, muita glória. E nesse culto da esperança, ele não só é um culto para edificar a igreja, mas é um culto também evangelístico, e é um culto de reconciliação, onde pessoas que não conhecem Jesus irão conhecer, e pessoas que conhecem, estão afastados, desanimados, eles vão retornar para os caminhos do Senhor. Então, o que eu quero pedir? Amanhã, ou hoje, no caso, sexta-feira, eu vou fazer a arte, e eu quero te convidar e te pedir para que você me ajude a divulgar e a convidar pessoas. Então você vai fazer uma lista de muitas pessoas que você conhece, que não conhece Jesus, ou que conhece, mas está fraco na fé, e você vai convidar para esse culto. E eu quero falar sobre isso, sobre as tempestades da vida, sobre não se intimidar no meio da tempestade, sobre não se intimidar no meio da adversidade. Anota o que eu vou te dizer. Existem pessoas que elas estão sofrendo, perecendo pela falta de conhecimento. Elas estão esperando, e você tem que anotar, pelo amor de Jesus. Existem pessoas que elas estão esperando Deus repreender a tempestade, Deus repreender demônios que estão se levantando contra a vida delas. Mas eu vou te falar, Deus não irá repreender. Por quê, pastor? Porque Deus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade para repreender toda a obra do inferno, todo o levante de Satanás e os seus demônios. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso nessa live, e no domingo eu irei pregar sobre isso. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão nesse mundo, estão na nossa cidade desesperançados, desencorajados, intimidados, amedrontados.
e o Senhor vai manifestar muito poder nesse culto, muita unção, muita glória. Não gere expectativa em mim, gere expectativa no Senhor, porque eu estou com muita expectativa no Senhor de que nós não somente teremos um culto poderoso, mas muitas pessoas recebendo vida, poder, unção, libertação, salvação. Então esse domingo será o culto da esperança. Talvez o culto que vai mudar e marcar não só a sua vida, mas a vida daqueles que você convidar. Amém? Então, eu quero contar com os irmãos para que juntos nós possamos fazer esse culto. Eu quero que você me ajude a divulgar, e será um tempo muito precioso, muito poderoso, de muito poder, de muita unção, de muita graça, e eu tenho certeza que vai ser algo glorioso. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, a Bíblia diz assim: não abra mão da confiança. Confiança aqui no original é parresia. Parresia. O que é parresia? Parresia é falar com liberdade, falar abertamente. Então, ser confiante não é somente esperar. Ser confiante é esperar, mas também falar, ou esperar falando. Amém? Mas eu só estou dando um insight aqui, alguns insights. Insight, você sabe, em inglês é discernimento. Estou dando alguns insights do básico que eu vou compartilhar no culto com você e com aqueles que estiverem conosco nos ouvindo. Mas assim, não perca a oportunidade de convidar pessoas. Ore por pessoas, chame a existência, declare. Eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar muito poder, muita glória e muita unção. Amém? Glória a Deus. Então, lembrando, o tópico de hoje é: não seja tímido na tempestade. O alvo do diabo é nos intimidar no meio da tempestade, no meio da adversidade. Eu falo para os irmãos, nós estamos na sexta-feira. Pensa em uma semana de adversidade e de tempestade. Muitas pessoas, isso na minha vida, muitas pessoas, elas pensam que porque estão servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, elas não irão enfrentar tempestade. Mas deixa eu te falar, tempestade não tem a ver com Deus mandar, tempestade tem a ver com o diabo se levantar. Porque Jesus não pediu ao Pai para tirar a tempestade, Jesus repreendeu a Satanás e a seus demônios. Então não é porque eu e você seguimos ao Senhor, não é porque eu e você estamos próximos do Senhor que não iremos enfrentar tempestade. Mas anota o que eu vou te dizer aí, por favor. Thor, para de morder meu pé. O Thor fica mordendo meu pé aqui, ó, abençoado. Anota o que eu vou te dizer. Tempestade e deserto é para passar e não para permanecer. Não, esse você tem que anotar. Tempestades e desertos é para passarmos e não para permanecermos. Amém? Tempestades e desertos é para passarmos e não para permanecermos. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em... Talvez fale de onde que o pastor fica tirando essas coisas da palavra do Senhor. Então, como estamos em 21 dias de lives, eu protesto. E para mim protestar, eu preciso questionar, falar, não concordar. E eu protesto não é contra a Bíblia, não é contra Deus, mas é contra o diabo, contra as circunstâncias adversas, contra a enfermidade, contra o adultério, contra a prostituição, contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra a escassez financeira, contra a divisão, a separação, contra a falta de paz, contra a falta de alegria. É sobre isso que eu e você, nós precisamos protestar. Amém?
Aqui nós vamos ler sobre um determinado momento que Jesus e seus discípulos passaram por uma tempestade. É lógico que nesse texto está falando de forma literal, lá no Mar da Galileia, mas nós não iremos passar essa tempestade provavelmente no Mar da Galileia ou nos rios aqui de Morretes, mas de maneira espiritual, porque esse texto tem um princípio espiritual. Nós não só podemos, mas devemos aplicar na nossa vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então veja, Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Aleluia! Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Isso porque eles decidiram entrar no barco com Jesus. Continua o texto. De sorte que o barco era varrido, ou seja, agitado pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereçamos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Veja aqui, Jesus não exorta eles, Jesus não briga com eles, Jesus faz uma pergunta. Na verdade, Jesus não repreende eles. Jesus repreende, se você continuar lendo, e nós vamos continuar lendo, repreende não os discípulos, mas a tempestade e o mar agitado. Mas continua dizendo aqui: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Veja, Jesus não repreendeu os seus discípulos, mas repreendeu os ventos, o mar, a tempestade, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero declarar na sua vida o que está escrito aqui. Após a tempestade que você está passando, virá grande bonança. Após a tempestade, virá grande bonança. Toda tempestade que passamos, o resultado final, quando perseveramos, é grande bonança. O que é bonança? Calmaria, tranquilidade, refrigério, renovo. Amém? Tranquilidade e calmaria é grande bonança. Então, refrigério para a sua alma. Talvez hoje o que você está passando seja adversidade, aflição, angústia, ansiedade, medo. Mas após essa tempestade, porque isso é fruto da tempestade, do mar agitado, vai vir grande bonança na sua vida, na minha vida. Tranquilidade, descanso, refrigério, em nome de Jesus. Então, baseado nesse texto de Mateus 8, 23 ao 27, eu quero rapidamente compartilhar algumas coisas que está no meu coração, amém? É que o mar agitado, a tempestade, é inevitável, vai acontecer na nossa vida, seguindo Jesus ou não seguindo Jesus. A diferença é que, não seguindo Jesus, você está na chapada, mas seguindo Jesus, creia em algo. Pode passar a tempestade e a adversidade que for, você não está sozinho. Aqui a questão é, não importa o tamanho da sua adversidade, o que importa é o tamanho do seu Deus. Não é o tamanho da tempestade, é o tamanho do seu Deus. Se você olhar lá em Lucas, se não me falha a memória, 14, 22, deixa eu olhar aqui. Isso. Tem uma segunda tempestade e última. Você vai ver que nessa tempestade, os discípulos pensam que Jesus é um fantasma e ele fala assim, calma,
sou eu, que no original significa eu sou. Eu sou o que te sustenta. Eu sou o que cuida de você. Eu sou o que te fortalece. Eu sou o que te refrigera. Eu sou o que te reanima. Eu sou o que te revigora. Amém? Aleluia. E aqui nós vamos ver que Jesus fala assim, ó: por que vocês estão tímidos? Aqui essa timidez significa por que vocês estão calados? Por que vocês não falam nada em meio à circunstância adversa, em meio à adversidade? Eu sei que há um linguajar e um pensamento no mundo que diz assim: se for para falar bobeira, é melhor ficar quieto. E você sabe que tem um pouco de verdade nisso, mas não é absoluta verdade. Por quê? Porque realmente você tem que saber o que falar. Diz a palavra do Senhor que você deve ser tardio a falar. Então você não sai falando qualquer coisa. Homem, mulher maduro, sábio, não fala qualquer coisa. Mas quando você percebe as adversidades espirituais, as adversidades que estão contra a palavra, você precisa sim falar. Você não pode ficar quieto. O problema de muitos cristãos é que na hora da adversidade eles se intimidam, eles ficam tímidos, como diz o texto, e eles não falam nada, eles ficam quietos. A palavra do Senhor lá em Salmos diz que nós, Salmos, deixa eu ver aqui, que eu anotei no meu abençoado esboço. Salmos 18:30 diz que a palavra do Senhor vai ser provada, checada. Você sabe, o diabo ele age de duas formas. Em alguns momentos ele usa a palavra, como usou lá em Mateus capítulo 4 contra Jesus. Mas em outros momentos ele te conduz a olhar as adversidades para você checar a palavra. Mas você precisa perseverar confiando na palavra. Nós não podemos lidar com as coisas sobrenaturais de forma natural. Nós temos que perceber o mundo espiritual. Pastor, agora eu devo espiritualizar tudo? Sim, você e eu, nós somos homens e mulheres espirituais. Logo, nós precisamos, como diz Paulo em 2 Coríntios 2:11, perceber os desígnios do inimigo, os desígnios do diabo. É importante e é necessário percebermos o desígnio de Satanás e seus demônios. Jesus percebeu os desígnios do diabo e por isso ele agiu de forma sobrenatural no sobrenatural e não de forma natural. Os discípulos ficaram com medo, atemorizados, intimidados, quietos, porque eles quiseram lidar com algo espiritual de forma natural. Quiseram lidar com algo sobrenatural de forma natural. Amém? Logo, nós precisamos entender que é tão poderoso quando você percebe os desígnios do inimigo e você não se cala, que aqueles que estão à sua volta desfrutam da grande bonança com você. Porque se você olhar o texto, não estava somente eles naquele lugar. Tinha muitos pesqueiros, muitos barcos à redondeza. E a tempestade veio, não foi só para eles. Na verdade, o diabo se levantou sim contra eles, mas atingiu todos que estavam à volta. E quando eles se levantaram e Jesus liberou a palavra, veio grande bonança no barco deles, para eles, mas para todos aqueles que estavam à sua volta. Porque se olhar o mar da Galileia não é tão grande assim. Logo, uma tempestade, um mar agitado, com certeza atingiria muitos ali. Mas com uma simples palavra, frase, o Senhor aquietou o vento e o mar, e eles desfrutaram de grande bonança. Amém?
Porque anota isso aqui, ó, que eu vou te falar. Essas coisas que eu tô falando vira até, pode ser mensagem ou frase para você mandar para conhecidos. Mas olha só que forte isso aqui. Se você tem revelação, ou se você conhece o tamanho do seu Deus, você ignora as tempestades. Se você conhece o tamanho do seu Deus, ou quando você conhece o tamanho do seu Deus, você ignora as tempestades. Deixa eu até corrigir isso aqui. Quando você conhece o tamanho do seu Deus, você ignora as tempestades. Porque, irmão e irmã, a dúvida, ela não vem de dentro, a dúvida sempre vem de fora. Dentro de você está o Espírito de Deus. Dentro de você não é a dúvida que vem, mas por fora, de fora, através dos 5 sentidos. A Bíblia diz que o diabo, nós precisamos usar o escudo da fé para se proteger e se defender do quê? Das setas, dos dardos do inferno. Porque a dúvida vem de fora para dentro, com o olhar natural às circunstâncias, e nunca de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então repete aí onde você está assim comigo, ó. Por que eu devo descansar na tempestade? Por que eu devo descansar na tempestade? Ponto de interrogação. Agora você vai responder para você mesmo. Porque eu não estou sozinho. Declaro que ainda nessa sexta-feira o jogo vai virar. Coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida. Nesse final de semana, coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida. Eu creio, eu declaro, eu profetizo na sua vida. E se você crê, tome posse aí, em nome de Jesus. Por que descansar no meio da tempestade? Porque você não está sozinho. Da onde isso, pastor? Da onde o senhor tirou? Do próprio texto que nós lemos. O que levou Jesus a dormir em meio à tempestade e mar agitado? Porque Jesus sabia, eu não estou sozinho. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando ele começa o ministério, o que ele ouve do céu? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você sabe, eu vou compartilhar mais a fundo isso no domingo, mas são 3 textos, que eu vou compartilhar, Mateus, Lucas e Marcos, sobre a tempestade. Mas se tem uma coisa que machuca o coração de Deus, no sentido de deixa o Senhor entristecido, é quando os filhos duvidam do seu amor, do seu caráter, da sua bondade. Não meça o amor de Deus pelas circunstâncias. Deus não provou o amor dele por nós por meio das circunstâncias. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Amém? E se tem uma coisa que não agrada o coração do Pai, é quando os seus filhos fazem como esses discípulos fizeram lá em Mateus 8, 23 ao 27, e nos outros textos que também falam da tempestade, Marcos e Lucas, que eu não vou ler agora, mas se você quiser anotar, Marcos 35 em diante e Lucas 22 em diante. Jesus está no barco e os discípulos vão acordar ele e eles falam assim, ó: Senhor, não se importa conosco? Não se importa que pereçamos? Tem muitos filhos de Deus que eles ficam a todo momento questionando o amor de Deus, falando: o Senhor não se importa que eu estou sofrendo? O Senhor não se importa pelo que eu estou passando? Por que o Senhor deixou eu passar isso? Por que o Senhor não se importa comigo? Por que o Senhor não dá a mínima para mim? Por que o Senhor não liga para mim? E eles vivem em questionamentos. Você não tem que questionar a palavra, você tem que questionar o inferno e as circunstâncias. A verdade não é o que as circunstâncias dizem, não é o que o diabo diz, a verdade é a palavra.
E Deus falou, vocês vão chegar do outro lado da margem. E não morrer na beira do caminho. E não morrer na metade do caminho. Olha Paulo, quando ele vai viajar de barco, o que o Senhor fala para ele? Avisa o comandante para não ir agora, que senão o barco vai naufragar. Mas, mesmo assim, se ele teimar, se ele ir, vai naufragar, mas ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Vocês vão chegar do outro lado. Veja, o alvo de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus nunca, jamais é que pereçamos, que naufraguemos. O alvo de Deus é sempre chegarmos na onde Ele nos prometeu. Por isso, não faça como esses discípulos. Não questione o amor, não questione a bondade de Deus. Questione as circunstâncias. Não proteste as circunstâncias. Porque o diabo vai querer colocar em xeque a palavra de Deus à sua vista, ao seu coração. E Deus permite, muitas vezes Ele permite, porque Ele não vai te obrigar a crer na palavra dEle. Ele vai te dar oportunidade, Ele vai te dar o deleite, o desfrute de você crer na palavra dEle. E você precisa confiar no Senhor. Como eu te falei, Hebreus 10:35, eu quero que você anote, e eu vou ler aqui, ó. Hebreus 10:35. Tá aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Rebequinha acordou. Vai lá, o pai já vai lá com você, filha. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha que poderoso isso aqui. Essa palavra aqui, não abandoneis a confiança, é parresia. Ou seja, se você confia, você fala. Quando você não deixa de falar, você desfruta do galardão do que você falou. Por isso que você tem que falar, não o que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. Por isso você tem que falar a palavra do Senhor. Por isso você tem que falar as promessas do Senhor. Porque o texto está bem claro aqui, ó. Portanto, se você não abandonar a vossa confiança, ela tem grande galardão. Confiança aqui é parresia, falar abertamente, falar liberalmente, falar sem medo, falar sem se intimidar, como aqueles discípulos se intimidaram. Eles ficaram calados, quietos, e quando falaram, ainda falaram contra o amor de Deus, falaram contra as promessas de Deus, questionaram a Deus. Não é só falar, é falar a coisa certa. Circunstância cai por terra. Mar agitado, aquieta-te. Vento, cesse. Mar, aquieta-te. Como eu te falei, não é o Senhor que vai repreender as tempestades da sua vida. É você que precisa repreender, porque Ele já te deu autoridade. Veja, Jesus não ficou no barco, vamos meditar aqui, vamos meditar, vamos fazer uma yoga aqui no barco, que Deus vai repreender para nós. Não. Jesus mesmo falou, eu recebi autoridade dos céus me foram dada. Ele sabia que ele tinha autoridade e ele percebeu o mundo espiritual, ele percebeu a ação maligna. E o que ele fez? Ele confiou, parrecia, mas confiar aqui é falar. Eu não aceito. Vento cesse, mar aquieta-te. Logo, nós precisamos liberar essa palavra. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Amém? Anote isso aqui que eu vou te falar. Esse você precisa anotar. Mundo, no original, é aios. Não é o mundo cosmos, tem dois tipos de mundo. Tem o aios e tem o cosmos. Amém? Mas esse aqui é o aios, é o mundo do momento. E aqui você precisa pegar uma chave. Palavra cria e gera o seu mundo. Palavra cria e gera o seu mundo.
É você que forma o seu mundo, é você que forma a sua vida, é você que forma aquilo que você quer ver. E você precisa gerar através da sua palavra. Eu, nesses dias, tenho declarado algo sobre a minha vida financeira. Eu estou autorizado a prosperar. Se em algum momento da minha vida eu falei que eu não queria prosperar, eu só queria a presença, eu fui imaturo. Eu quero a presença, mas eu sei que um dos resultados de eu ser cheio da presença é a prosperidade. E se a Bíblia diz que eu fui chamado para prosperar, eu vou prosperar. Porque a palavra do Senhor diz, Salmos 35, 27. Cantem de júbilo, vocês que foram justificados por Cristo. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ontem mesmo eu falei, Senhor, se eu falei algum dia, que provavelmente eu falei na minha imaturidade, ou falei o que está em Provérbios, Senhor, não quero muito e não quero pouco, quero o necessário, me perdoa, Senhor. Eu não aceito isso na minha vida, eu estou autorizado a prosperar. Isso aí não é a sua vontade, então eu repreendo toda ação maligna do inferno contra a minha vida financeira. Eu não aceito quando algo está dando certo, algo acontece e dá errado. Eu não aceito que se eu ganho um carro, quebre, estrague. Eu não aceito que se eu começo um negócio, tenha que fechar. Não aceito. Por quê? Porque eu creio que não é a vontade de Deus. Eu e você, nós não podemos nos intimidar em meio às circunstâncias adversas. Por isso eu quero te dizer, não lide de forma natural com aquilo que é sobrenatural. Deus não vai repreender demônio por você. É você que precisa repreender. Por isso lembre, deserto e tempestade é passageiro. Não devemos permanecer neles. Amém? Então que você possa crer nessas verdades. Eu dei aqui só uns insights aqui daquilo que eu quero compartilhar domingo, e que o Senhor me dê a graça nesse culto da esperança de compartilharmos essas verdades no nome poderoso de Jesus, mas que eu e você possamos liberar a palavra, que nós possamos criar o nosso mundo. Eu não sei o que você está passando, para alguns é enfermidade, para uns ele tem que criar um mundo de cura, de saúde, para outros é escravidão do pecado. Então ele cria um mundo de libertação dele, ele cria a libertação dele através da palavra, dizendo: eu não sou escravo, eu já fui liberto, eu sou cheio de Cristo, eu sou justificado por Cristo, eu sou nova criatura, eu consigo, eu posso, eu não sou refém disso, eu não sou escravo disso. Para outros, eu quero ter filho, então eu sou fértil, eu sou fecundo, eu sou frutífero, eu sou multiplicador. Essa é a verdade. Precisa não ficar intimidado, porque Deus te deu ousadia e intrepidez, não te deu o espírito do medo. Quando o Senhor pede para nós falarmos que nós devemos entrar ousadamente, também ousadamente é falar sem medo, falar sem timidez. Não sei qual é a área da sua vida, seja ansiedade, seja medo, seja depressão, seja síndrome do pânico, seja vício, seja pecado, seja dificuldade financeira, seja na área do casamento, qualquer área da sua vida. Tenha confiança, parrecia, não se intimide, fale abertamente, libere palavras, não tenha medo de liberar palavras no mundo espiritual. Eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar poder, vai manifestar unção, vai manifestar graça na sua vida, através da sua vida, e após toda tempestade vem grande bonança. Após toda tempestade vem grande bonança, vem refrigério, sabe aquele negócio? Glória a Deus, consigo respirar. Glória a Deus que passou essa tempestade na minha vida. Essa é a vontade de Deus. Lembrando que Deus permite sim as tempestades, porque todas as vezes que nós passamos por tempestades, nós saímos do outro lado da margem, do outro lado da tempestade, mais fortes, mais maduros, mais amadurecidos, crescemos, avançamos.
Pode ver qualquer área da sua vida que você passou grande adversidade, grande tempestade. Quando você saiu dela, você saiu mais maduro, você cresceu, você avançou. Por isso, nessas madrugadas, nós temos protestado. Por quê? Porque nós, dentro desses 21 dias, queremos gerar um hábito ou hábitos que se tornarão na nossa vida estilo de vida. Eu tenho crescido através dessas lives, eu tenho sido mais inspirado pelo Senhor, tenho sido desafiado a crescer, a avançar, a buscar mais do Senhor. Eu tenho certeza que você também irá crescer, você irá avançar e a glória do Senhor irá fluir, a glória do Senhor irá se manifestar na minha vida, na sua vida, através das nossas vidas. Amém? Por isso, continue protestando comigo, continue participando dessas lives comigo. Só faltam apenas 5 dias, 5 madrugadas de live, mas eu creio que Deus vai colocar outras coisas em meu coração e eu quero estar sensível para ouvir a voz dele, para ser usado por ele, ser canal dele, cooperar para o avanço da obra dele. Cooperar no sentido não que Deus precise de alguém para ajudar, mas cooperar no sentido de permitir o Espírito Santo me usar. Que você também possa cooperar com o avanço da obra dele, permitindo o Espírito Santo te usar. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, separada para a obra do Senhor. Lembre-se, os campos estão brancos, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Sinta-se privilegiado de fazer parte dos poucos trabalhadores. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Sinta-se privilegiado de fazer parte dos poucos escolhidos. E que você compartilhe essa live com outras pessoas, que aquilo que você ouviu, mande áudio, mande mensagem, fale, libere vida, libere poder. Se não quiser falar que você ouviu do pastor Rafael, não, onde você ouviu isso? Do Senhor, porque o Senhor falou através da minha vida, na sua vida. Seja canal de Deus, seja canal de bênção na vida das pessoas. As adversidades, as tempestades, os mares agitados que nós passamos é para nos levar a crescer, avançar, e não para nos levar a questionar. As tempestades e mares agitados não são para questionarmos, mas para crescermos e avançarmos. Por que estou passando isso? Não é o porquê, eu vou crescer nisso. Então anota isso aí que eu estou te falando. As tempestades e mares agitados não são para questionarmos, mas para crescermos e avançarmos. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, vamos declarar, vamos protestar em nome de Jesus, aleluia. Então, não se esqueça, convide pessoas para estar no culto da esperança. Domingo vai ser um culto cheio da vida, cheio do poder, cheio da unção. E o Senhor vai mudar a vida de muitas pessoas. Convide, irmãos, convide, por favor. Nós vamos ter um culto poderoso em nome de Jesus. Amém? Claro, ore juntamente comigo por esse culto, gere expectativa comigo no Senhor. Eu tenho certeza que vai ser algo muito poderoso em nome de Jesus. Eu creio que tem muitas pessoas passando tempestade e morrendo afogado, mas nós somos esses salva-vidas de Cristo Jesus, que vamos estender a mão ou as mãos para essas pessoas e socorrê-las desse mar agitado. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma live. Em nome de Jesus, nós queremos agora repreender toda ação maligna do inferno e protestar contra todo espírito de prostituição, todo espírito de promiscuidade, todo espírito de adultério, todo espírito de pedofilia, pornografia, todo espírito de masturbação, todo espírito de abuso sexual, todo espírito de enfermidade, todo espírito de pobreza, todo espírito de escassez. Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de esterilidade, todo espírito de vício, caia por terra agora em nome de Jesus. Continuamos orando pela Leia, pela Neville, que
tem orado nessas madrugadas, protestando contra os vícios na casa, no lar, na família. Nós protestamos contra o vício em nome de Jesus, na casa da Leia, da Neville. Protestamos contra a esterilidade, protestamos contra a enfermidade, protestamos contra a pobreza, escassez, em nome de Jesus Cristo, e liberamos a vida. Não vamos nos intimidar, não iremos nos calar, mas nós vamos profetizar, liberando a vida e declarando caído por terra todo espírito de morte, todo espírito de trevas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As tempestades e mares agitados não são para questionarmos, mas para crescermos e avançarmos. Meu Deus, isso é forte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Forte abraço, ótimo restante de noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.